Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Leandro Lessa e hoje nós estamos no capítulo 5 estudando banco de dados relacional. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a linguagem SQL. Vamos fazer uma breve introdução e os comandos básicos dessa linguagem. Então, o que vem a ser a linguagem SQL? SQL significa uma linguagem de consulta estruturada. É uma linguagem de programação utilizada para manipular dados em um banco de dados relacional. Ela é utilizada tanto para analisar como executar tarefas em tabelas em um banco. Então, por que eu devo aprender o SQL? Eu devo aprender SQL porque é uma linguagem usada em qualquer lugar do mundo. Se existe um banco de dados baseado em um modelo relacional, eu vou ter uma linguagem SQL que faz essa manipulação. Também porque eu possuo uma alta demanda devido a estar presente em muitas empresas. Além disso, essa linguagem é fundamental para qualquer profissional de TI, principalmente para análise, ciências e engenharia de dados. A linguagem SQL possui 4 classes, que são a DDL, ADML, TCL e DCL. A linguagem DDL significa definição de dados. Ela pode criar, alterar e excluir objetos dentro do banco de dados. Então, ela é utilizada no momento para criar aquela etapa de geração de esquema físico do banco de dados. Aquele primeiro passo onde a gente cria a parte física. Já o DML é uma linguagem de manipulação de dados. É onde nós fazemos seleções, inserimos, filtramos e atualizamos. São comandos mais usados em sistemas de bancos de dados relacionais. Já o TCL é uma linguagem de controle de transação. A gente pode dar como exemplo commit e rollback. Commit é toda vez que eu faço uma transação, que eu vejo que aquela transação está correta, eu dou um commit. Eu aceito aquela transação. Caso eu faça uma transação que está incorreta, como eu faço um update numa tabela de forma errônea, eu posso fazer um rollback que eu volto aquela transação para trás. Ou seja, são usados para gerenciar as mudanças feitas por instruções DML. DCL significa linguagem de controle de acesso. Podemos citar Grant e Revoke. O Grant ele dá permissões a usuários de executar operações no banco de dados. O Revoke já é o contrário, ele retira essas permissões. Então, eles são usados para controle de acesso e gerenciamento de permissões para usuários no banco de dados. Então, essa tabela que tem aí contém todos os comandos dessas classes. E para o nosso curso, nós vamos focar no DML, que é a linguagem de manipulação de dados. Pensando nisso, para facilitar o nosso entendimento, nós vamos passar para alguns comandos que nós vamos utilizar para fazer as consultas no curso. O primeiro comando é o select, que é uma instrução realizada para retornar as consultas, os bancos armazenados nos bancos de dados. Então veja esse exemplo. Select, nome, endereço. From, pessoa, where, nome, Leandro Lessa. O que isso significa? Eu estou selecionando o nome e o endereço de uma tabela chamada pessoa e estou passando como parâmetro o meu nome. Ou seja, quando eu executar essa consulta no banco de dados, ele vai retornar o nome e o meu endereço. Existe também uma junção de tabelas. O que significa isso? É uma instrução que realiza junções em tabelas baseada em um campo-chave. Perceba essas duas tabelas. Eu tenho uma tabela de cliente, de venda de veículo e uma tabela de pessoa. Pessoa possui código de pessoa, nome, gênero e data de nascimento. Esses são os atributos da tabela. Por outro lado, eu tenho uma tabela chamada venda veículo, que significa que foi uma venda de um veículo. Então, quais são seus atributos? São o código de venda,
são a data da venda, o valor dessa venda, o código da pessoa que realizou essa venda e o código do modelo que é baseado em um veículo. Então, vamos ver qual que é o campo que se relaciona com o outro, qual que é a chave de uma tabela que relaciona com a outra. Então, nós podemos ver aqui nessa imagem que o campo código de pessoa da tabela de pessoa tem uma relação, uma outra chave baseada na venda de veículo. Ou seja, essas duas chaves conseguem fazer uma junção entre essas duas tabelas. E com isso a gente consegue extrair dados de duas tabelas diferentes. Então veja esse exemplo. Eu tenho select from o join, que é a junção dessas tabelas, e o where. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou selecionando nome, endereço e data de venda de uma tabela pessoa com a junção de tabela de vendas de veículo. Então, quando eu fazer esse select no banco de dados, ele vai trazer o meu nome, o endereço e a data da venda. Agrupamento, que significa o group by, é utilizado para fazer agregação dos dados em uma determinada tabela. Então, por exemplo, eu estou querendo fazer um agrupamento de pessoas, né, que contém gênero, ou seja, select from, pessoa, group by, gênero. E eu também possuo uma função de agregação chamada count. Então, ou seja, eu vou contar o número de pessoas que tem naquela base de dados, seja ela com gênero. Então, eu vou contar isso. Então, eu coloquei as quantidades. Ou seja, esse select vai retornar o gênero das pessoas e a quantidade especificada para cada gênero. Então, como conclusão, nós introduzimos a linguagem SQL e ilustramos os comandos que nós vamos utilizar no decorrer desse curso, que é select, que é where, que é join e group by. Então, para a próxima aula, nós vamos configurar o servidor do MySQL e apresentar a ferramenta do Workbench. Até lá e um grande abraço!